Deus pode usar o homem para falar conosco? Pode. Claro que pode. No entanto, você tem o Espírito Santo aí dentro de você. E o Espírito Santo dentro de você confirma o que você tem que seguir do homem e o que você não tem que seguir do homem. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque pessoas que são conselheiras de fato, que têm o espírito da sabedoria, que têm visão sobre a vida delas, que têm um pouco de conhecimento, elas podem dar informações para a sua decisão. Ou seja, Deus permite muitos conselheiros, não para decidir por você, mas para que lhe deem informações para você tomar as decisões que você precisa tomar. Eu tenho visto muitas pessoas caindo no engano, seguindo conselhos de pessoas até que nunca construíram nada na vida. E se dando mal, perdendo tempo, se endividando, que hoje tem muitas pessoas endividadas porque são levadas em conversa de pessoas que querem vender, pessoas que querem ter algum tipo de lucro com a sua decisão, pessoas que se aproximam já com a intenção, elas já são intencionais para terem uma parte, para terem uma fatia daquilo que você tem, ou querem apenas te prejudicar, ou tipo, eu não cheguei a lugar nenhum, então eu não quero que ele ou ela não chegue a lugar nenhum também. Às vezes até de forma, eu não digo que de forma intencional, mas inconscientemente a pessoa ela acaba puxando aqueles que querem crescer, aqueles que querem avançar. É que nem quando Israel estava cercado por um exército inimigo, a Bíblia diz, e diz que alguns leprosos que estavam na porta, porque o Senhor havia liberado uma palavra profética sobre aquela nação, o exército inimigo debandou. No entanto, o povo estava sitiado, o povo de Israel estava sitiado. O que eles fizeram, os leprosos que estavam ali? Eles disseram assim: nós vamos ir até o acampamento do inimigo e vamos pedir misericórdia, porque se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então, pelo menos, vamos morrer tentando sobreviver. Até um pão velho que eles nos deem já vai ser o suficiente para a gente viver um pouco mais. E aqueles leprosos, quando chegaram no acampamento, o exército inimigo tinha ido embora, tinha debandado, porque o Senhor dera livramento a Israel. E a Bíblia diz que aqueles leprosos voltaram e disseram para a cidade: olha, gente, nós vimos que o exército foi embora e deixaram todos os suprimentos para nós. Então Deus deu o livramento. Ou seja, aqueles leprosos ali, eles tomaram uma decisão certa. Entre eles tomaram uma decisão certa de tentar algo. Há pessoas que não querem tentar nada, porque tem um monte de gente dizendo: não é tempo para você abrir negócio, não é tempo para você tentar coisas novas, não é tempo para você viajar, não é tempo para você construir, não é tempo para você sonhar. Ou seja, para eles nunca é tempo de nada. Tem pessoas que para elas o tempo é sempre amanhã e não hoje. É sempre amanhã e não hoje. Infelizmente, há pessoas que têm sido mal aconselhadas, e eu não falo só em relação a finanças, mal aconselhadas em relação a casamento, mal aconselhadas em relação ao seu destino profético, em relação à visão que Deus tem para elas. Eu fico, horrorizado. Eu fico horrorizado quando eu vejo pessoas sendo mal dirigidas. Aí as pessoas pegam alguém na internet, né, que sabe falar bem, que diz que está tendo resultados, segue aquela pessoa e daí esperando, né, com que as diretrizes vão fazer com que ela mude de vida, e não muda de vida. Sabe por quê? Porque você está procurando no lugar errado.
Você tem o Espírito Santo na sua vida e você tem que ouvir pessoas que têm resultados reais. Você tem que ouvir pessoas que temam a Deus. Você tem que ouvir pessoas que tenham sabedoria, não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus, para você tomar sábias decisões. Tem gente que não entende daquilo que você está precisando. Tanto que quando algumas pessoas chegam para mim e elas me pedem ajuda em relação à vida delas, me ajuda, eu tenho essa decisão para tomar, eu tenho essa outra para tomar, eu tenho essa outra para fazer. Quando chega em algumas áreas que eu não entendo, eu digo, olha, procura fulano aqui, porque essa área não me cabe, essa outra área aqui também não me cabe. Agora, se você precisar de um aconselhamento para o casamento, um aconselhamento para as tuas finanças, um aconselhamento sobre transições na sua vida, sobre mudanças, você quer saber se essa é a direção de Deus, bem, então eu posso te ajudar nisso, certo? Transições, mudanças, isso é comigo. Por quê? Porque o profético, a visão que eu tenho, né, a visão também empreendedora que eu tenho, me ajuda a aconselhar pessoas. Agora, tem um monte de gente buscando conselho em gente que nunca construiu nada, nunca realizou nada. Por isso que nós precisamos ser aconselhados por pessoas que verdadeiramente podem nos ajudar. Eu olho muito, quando você lê Provérbios, você vai ver várias vezes o Espírito Santo bradando através de Salomão e falando sobre a sabedoria e sobre a insensatez. A sabedoria divina, ela nos ajuda a discernir os conselhos que nos são dados. Porque todo conselho que vai contra a palavra de Deus não é um bom conselho para você. Todo conselho que quebra um princípio não é bom para você. Eu vejo pessoas que quebram princípios, que fazem as coisas erradas e querem aconselhar os outros a fazerem a mesma coisa que elas. Tem muito cristão caindo em laço do diabo. Tem muita gente que está andando num caminho de laço. Você não tem ninguém que tema a Deus, que seja sábio, para lhe dar conselhos, para lhe dar um norte certo, uma direção para a sua vida? Será que você não tem ninguém no seu ciclo de relacionamento, dentro da igreja, que pode lhe ajudar? Se uma pessoa está enfrentando uma batalha espiritual, ela está enfrentando uma batalha espiritual dentro de casa, tá? Ou até um jogador de futebol, vamos falar um jogador de futebol, passa se machucando, passa se dando mal, é uma coisa, é outra, não consegue se levantar nunca. Já tentou o físico, já tentou o emocional, não deu certo também, então o problema não é físico, o problema não é emocional. O que pode ser, gente? É espiritual. Agora, para um problema espiritual, porque eu digo, tem coisas que acontecem na vida da pessoa que não é normal. Não é porque a pessoa está só se machucando. Não é normal. Tem coisas que não é normal, foge da normalidade. O que foge da normalidade é espiritual. Aí a pessoa vai lá, ela procura alguém, né, para ver o que é que está acontecendo, que as coisas ruins só acontecem com ela, só coisa ruim com ela. Vem cá, você precisa de alguém para te ajudar no espiritual. Você precisa de um conselho. Você precisa tratar corpo, você precisa tratar alma, emoções, e você precisa tratar espírito. Tem problemas que são espirituais. Problema de corpo, no corpo físico, é um problema físico, tem médico. É um problema emocional, tem excelentes profissionais da área da saúde. E tem gente que também pode ajudar você na gestão das suas emoções. Agora, se o problema é espiritual, você tem que buscar um conselho de alguém que é espiritual para ajudar você. As pessoas têm se aconselhado com gente errada. As pessoas não têm buscado o conselho certo para a sua vida. E como fruto disso,
A vida deles está uma vida difícil, está uma vida de problemas. Tem gente que está ouvindo pessoas, sabe? Pessoas que não têm o propósito de Deus de falarem com você. Por quê? Porque quando você vê o discurso, você analisa um monte de coisa, mas deixa de analisar as principais coisas, se aquilo ali está alinhado com a palavra de Deus ou não.